de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem. Pra aproveitar que tá em época de carnaval, então eu fiz uma make cheia de brilho. Eu usei essa referência que eu vi no Pinterest. Não ficou muito parecido, mas eu adaptei, né, pras minhas habilidades, porque eu tinha aqui. Esse vai ser o primeiro tutorial que eu posto aqui no YouTube. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal pra ver os próximos tutoriais e outros vídeos de maquiagem, de dicas que eu vou fazer por aqui. Agora fique com o tutorial. Eu comecei aplicando esse primer da Renaudet. Eu coloquei 2 linhazinhas dele e aí eu fui aplicando. Ele é aqueles primers com um efeito glicerinado, sabe? Que dá um blur na pele. Então acho que fica bem legal pra dar uma disfarçada nos poros e tudo. E aí eu fui espalhando, apertando assim, dando batidinhas. E eu usei essa base, que é um dupe, uma cópia da base da Boca Rosa. E ela é bem sequinha e cobertura alta, aí eu usando o espelho. E eu fui aplicando com esse pincel, mas seria melhor com a esponjinha, porque como ela é bem grossa, eu acho que o acabamento fica mais legal. E eu tenho uma esponjinha, porque eu não usei, não vou saber te dizer, né? No caso, ficaria melhor com uma esponjinha, mas eu fui com esse pincel minúsculo, que você pode estar usando um kabuki também, né? Que é mais legal, mais interessante e mais rápido, né? E eu também fui usando um pouco dos dedos pra aplicar. Então eu espalhei bastante e eu geralmente não uso muita base, mas eu decidi passar mais pra ficar uma cobertura melhor, pra no vídeo ficar bom. Mas se você for usar no carnaval, né, é melhor algo mais leve pro dia, né. Só coloquei mais base por conta do vídeo mesmo. E aí pronto, depois de espalhar bem, eu vim com esse contorno dessa marca que eu não sei se ainda existe, mas esse negócio tá durando muitos anos, já fazem tipo 3 anos que eu tenho isso, deve estar vencido com certeza. E esse bronzer em creme, aí eu prendi meu cabelo e eu fui aplicando bem delicada, né, bem delicada desse jeitinho. Você pode ir com batidinhas que é mais delicado de fato, sem ser esfregando assim, né. E, enfim, aí eu fui espalhando o contorno ali nesse cantinho, no maxilar e um pouco na testa. Eu não apliquei no nariz, porque eu não senti necessidade, mas às vezes eu passo também, depende do meu feeling. Nesse dia eu não passei. E aí eu corrigi um pouco, que eu subi demais com contorno, mas arrumei ali. E aí vim dando uma esfumadinha e ficou desse jeito. Aí eu vim com esse blush da Intense, né, do Boticário, que eu amo, ele é bem tipo vermelhinho e tal. E aí eu apliquei um pouquinho, ele não é tão pigmentado, então dá pra passar um pouquinho mais dele, né. E aí eu fui espalhando com o dedo e depois com um pincelzinho pra dar esse efeitinho. Uma dica boa pra sua maquiagem durar, especialmente no carnaval, de dia, no calor, no sol, andando e correndo e dançando na rua, é você aplicar os produtos em creme, o contorno, a base, o corretivo, o blush e depois vir com o pó, que foi o que eu fiz. E reforçando também com o produto, só que em pó, né? Mesma coisa, o blush em pó, o pó pra selar a pele, o blush em pó, contorno em pó. E aí eu já vim com o pó pra pele mesmo, né? Eu usei esse da Dalla Makeup, que eu adoro, tenho há muitos anos. Eu não uso tanto pó, mas pra uma make dessas é legal. Aí eu apliquei dando batidinhas com essa esponjinha que eu comprei, que veio por fora, que eu comprei por fora. Não veio junto com o pó, o que deveria vir, seria muito útil. Enfim, e aí eu vou espalhando. E eu depositei um pouquinho mais embaixo dos olhos, pra quando eu for passar sombra nos olhos, caso caia, fique mais fácil de tirar sem manchar embaixo dos olhos. Aí eu penteei minhas sobrancelhas e eu peguei esse sabonetezinho de glicerina. Sim, esse sabonete de glicerina de bebê. Muita gente usa no rosto e tal, mas eu gosto de usar às vezes pra fazer essa pataquada aí que eu fiz na sobrancelha. Coloquei um pouco de spray fixador e fui passando esse pincelzinho de sobrancelha e fui passando na sobrancelha, primeiro pra cima e depois pra baixo e pra cima de novo, pro produto pegar bem na sobrancelha toda. E aí você vem colando ela, sabe? Depois, pra ela ficar bem
com aquele efeito de brow lift, de lift de sobrancelha. Pois é. Aí eu vou tipo colando ela assim. E isso dá uma encorpada na sobrancelha, deixa ela mais... Os pelos parece que ficam mais grossos, parece que tem mais pelo. O que eu não preciso, né? Porque eu já tenho bastante sobrancelha, então aí eu já falei, não gostei. Uma tava maior que a outra. E eu fui tentando arrumar. Daí foi só pra baixo, gente. Daí pra frente foi só pra trás. Porque eu fui tentar arrumar e aí... Enfim. E aí eu vim com esse produto da Visela que eu amo pra sobrancelha, que eu misturo um pouquinho das duas cores. E vou pintando só as minhas falhinhas, porque eu já tenho bastante pelo, então eu não faço o desenho todo, só vou preenchendo as falhinhas mesmo. E ficou bem, assim, uma sobrancelha marcante, né? Não sei se foi a escolha ideal para essa maquiagem, mas, enfim. Aí eu fui pintando, arrumando, vendo até ficar do jeito que eu queria. Essa parte é muito difícil de tentar deixar as duas sobrancelhas primas, parentes, da mesma família. Não vou nem dizer parecidas, iguais, porque já é um pouco difícil. Aí eu já tava questionando. Questionei minhas escolhas, questionei tudo. Não tava gostando muito, não gostei muito, até agora não estou gostando tanto. Mas enfim, isso foi o que eu consegui, ficou mais ou menos. E me contentei. Aí eu vim com essa paletinha de rosas da SP Colors, que eu também amo, esse pincelzinho de esfumar. E fui só marcar um pouco o côncavo com esse tom de marronzinho e tal, mais quente ou mais frio. Só onde eu sabia que eu ia fazer o delineado e tudo, pra fazer uma sombra e não ficar tão, assim, do nada, né? Aí eu vim com essa sombra linda, olha que gracinha de gatinho. São sombras líquidas, brilhantes, metalizadas, da Lu e Neve. Essa marca eu descobri agora, muito boa. E aí eu vim aplicando pra fazer tipo uma base da onde eu queria passar com o delineado. O que também não foi uma boa escolha. Não acho que eu deveria ter feito isso, eu devia ter colocado o brilho só depois de passar o delineado. Mas, enfim, olha só, ficou bem bonito. Nessa parte aí tava até legal. Aí eu coloquei um pouco de azul, que no final não serviu de muita coisa. Eu passei mais prata em cima e o azul sumiu, né? Mas enfim, aí eu fui espalhando com um pincelzinho enquanto ainda tava molhado, antes que seque, porque essa sombra ela seca e fica bem seco mesmo, tipo um brilho. E aí eu vim com o delineador da Ruby Rose e comecei a puxar o delineado. A dica é você fazer de um lado, aí você repete no outro. Então eu puxei um tracinho de um lado, aí puxei do outro. Puxei até metade do olho, mais ou menos, de um lado, aí depois fiz a mesma coisa do outro. Que aí a probabilidade de você fazer o delineado ficar parecido um com o outro é maior. E eu fui fazendo, aí eu fiz o delineado normal até a metade do olho. Eu deveria ter feito um pouco mais reto esse delineado, mas tudo bem. E aí eu puxei no cantinho do olho, não dá pra ver nada, mas aí eu puxei essa linha pra cima, igual a minha referência, né? E fiz a mesma coisa do outro lado. Eu primeiro puxei uma linha bem fininha, assim, só pra eu deixar eles mais ou menos parecidos, e depois eu vim marcando mais, com mais uma camada de delineador pra ficar mais escuro e mais grossinho a linha, né? E aí eu fui, tipo, deixando ele mais bem feito, mais bonitinho. Tentei, né? Se ficou, fica aí o questionamento. Mas aí eu fui tentando, aí eu já vi que tinha feito cagada, né? Mas aí eu fui pro outro lado. E é assim, você faz os dois, o que ficar menos pior, aí você arruma o outro pra ficar parecido com o que ficou menos pior. E foi isso que eu fiz. Esse da direita ficou melhor, então depois eu dei uma arrumada. E, enfim, aí eu tava vendo qual que tava melhor, o que eu ia arrumar. E eu decidi que eu ia fazer esse primeiro,
Eu fui refinando ele para ele ficar mais bonitinho e tudo. A linha mais certinha, né, sem falhas. Puxei mais no cantinho e tava gostando. Aí eu fui tentar arrumar o outro lado. E aí, o pulo do gato, né? O da direita ficou melhor, então fui arrumar o da esquerda. E aí eu esperei secar e vi com esse pincelzinho. E vou passando assim, vou raspando o delineador quando ele tá seco. E ele saiu muito mais fácil. Aí eu arrumei e ficou desse jeito. Que eu gostei bastante. Aí eu vim com essa paleta de brilhos linda. Peguei esse brilho prata, né? Que eu passei só no comecinho do olho, igual a minha referência. Eu achei que ficou legal o efeito. E eu vim com esse lápis de olho branco que não pegou tanto, mas passei, né? E vim com um pincelzinho menor, aplicando essa mesma sombra que eu tinha feito côncavo. Pois é, aí eu apliquei ela embaixo, pra dar também, começar a fazer esse efeito mais na parte de baixo dos olhos, que eu queria bastante brilho, uma coisa meio drag, sabe? Bem carnavalesco. Aí eu vim de novo com aquele brilhinho só o prata mesmo, porque o azul sumiu e eu desisti do azul. E fui aplicando nessa parte do olho que eu amo. Uma coisa meio que asiática, só que versão drag queen, né? Bem exagerada. E aí eu fui aplicando, espalhando com o dedinho até ficar do jeito que eu queria. E aí eu já tinha gostado do efeito e fui pra fatídica estrela, que eu nunca tinha feito e que eu deveria ter testado antes. Essa menina da foto que eu me baseei deve ter usado um carimbo. Se eu tivesse um carimbo, ia ficar muito melhor, mas eu fui tentar fazer sozinha e... Enfim, tava questionando tudo já aí. Tava bonitinha a maquiagem, né? Não precisava dessa estrela, mas eu fui inventar. E aí eu acho que no final das contas, a melhor opção foi fazer um X bem aberto e depois puxar a coisinha de cima. Sabe? Meio que como eu fiz essa daí, olha. Essa daí ficou bonitinha até. Ficou meio torta, meio show de capenga. Eu deveria ter testado mais antes, com certeza. Mas foi isso que eu tive no momento. E ficou assim. E eu falei, é isso, entendeu? Pelo menos eu tô tentando. Pelo menos eu tô aqui me esforçando pra isso. Fiz do outro lado, ficou assim. Né? Não ficou 100%, mas... Coloquei mais brilho pra variar. Porque carnaval, né? Você pode colocar no seu rosto todo, no seu corpo todo. Você pode ir pintado de prateado, que vai estar pouco ainda, porque carnaval é isso, né? E aí fui dando os últimos retoques, né? Eu vim com esse iluminador aí, que é velho, muito velho, mas não acaba nunca, porque iluminador não acaba. E aí apliquei um pouco no narizinho, na boquinha, ali na maçã do rosto, pra dar um brilho a mais. Eu colocaria glitter, se eu tivesse indo pro carnaval de fato. Quando eu for, eu vou fazer isso, né? Mas como depois eu ia ter que tirar a maquiagem e ia ficar em casa só, eu ia pra academia depois, então não coloquei, mas você pode colocar. Aí vim com um lápis de boca, eu amo esse, que é um marrom bem escuro, assim, é quase preto, mas é um marronzinho. E aí eu aplico ele e dou uma esfumada, sabe? Pra dar um efeito legal e misturar bem com o batom. Eu faço o desenho bem bonitinho e depois dou uma esfumada pra ficar um pouco mais natural esse efeito do contorno de boca, né? Usei esse lip tint da Bruna Tavares, que eu amo, que ele é bem assim, vermelho, meio roxinho. E eu coloquei só um pouco e espalhei, porque eu queria uma boca clarinha, assim, eu não queria que ficasse muito... usar um batom muito escuro. Então eu esfumei bastante, misturei o lip tint com o lápis de boca. Vim com esse gloss da Ruby Rose, que eu amo, que ele tem uns brilhos meio
rosa, vermelho, dourado. Então ele fica bem bonito com quase qualquer look, qualquer batom. Porque ele tem, né, várias cores nele. Passei um pouquinho pra dar um brilho. Aí eu vim com mais blush, que no caso eu usei essa paletinha, misturei esses 3 tons de cima e faço um blush. Gente, eu amo fazer isso, eu sempre faço isso. Quando eu quero um blush de uma cor muito específica, tipo laranja, amarelo, sei lá. Aí eu sempre pego uma paleta e uso, porque é muito parecido, não vai dar muita diferença, só você esfumar certinho. Então, olha só, pra dar uma rosada, né, porque ele tinha sumido depois de tanto pó. Aí eu passei o fixador de maquiagem pra dar uma hidratada, dar uma juntada em todas essas camadas de pó, base, blush. Vim com meu leque bem diva, né? Pra ajudar a secar mais rápido. Você pode usar aqueles ventiladorzinhos também, ou no ventilador convencional. Enfim, pra dar uma secada antes pra eu aplicar a máscara de cílios, que eu usei essa da Candice Berenice. É bom esperar secar o fixador e aplicar o fixador antes do rímel pra não borrar, né? Pra não correr o risco de borrar. E aí era eu admirando meus cílios, que ficam muito grandes com esse rímel. Que é impressionante, não sei o que acontece. Aí eu apliquei embaixo, aí eu borrei. Como eu borrei, eu falei, espera que aí depois que seca é mais fácil de tirar, né? Que eu venho com esse pincelzinho sempre e faço a mesma coisa do delineador. Vou esperando ele secar, que ele vira tipo uma casquinha seca. E aí você passa, vai raspando e vai tirando tudinho sem borrar. Melhor do que mexer com ele molhado ainda, que fica tudo borrado. E foi isso. Aí eu já vou começar a dar o meu close, né? Olha só ela, soltei o cabelo. E ficou assim a maquiagem. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ficou legal. Assim, a estrela eu treinaria mais pra fazer, tá? Se tivesse um carimbo pra fazer essa estrela mais perfeita, ia ficar tudo. Eu não teria colocado o brilho antes, né? Eu teria colocado só depois, mas eu acho que no final ficou bom de qualquer jeito. Eu fiz uns closes com a luz do sol, assim, pra vocês verem como ficaria se você tivesse de fato indo pra um bloquinho, né? Porque eu não fui, mas se você fosse pra um bloquinho e tal, sair na rua, fica bem bonito o brilho, o glitter, fica bem legal. O delineador também combina muito. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentei o que você achou da maquiagem, se ficou parecido com a referência, se ficou bonito, se ficou feio, se você faria melhor. Se você for fazer, comenta também, se você for tentar fazer. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ver os próximos e me segue nas redes sociais para acompanhar vários conteúdinhos que eu tô postando por lá. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos! Tchau!